Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: transformando desânimo em ânimo. Estamos aqui em 1 Samuel, no capítulo 30, o versículo 1. O último pedacinho do versículo diz: E tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. Nós estamos aqui falando sobre Davi, o momento de desânimo que Davi passou quando ele enfrentou uma situação terrível, quando o desânimo chega a se tornar um inimigo tão mortal, capaz de destruir tantas expectativas na vida de uma pessoa. No entanto, este mesmo Davi, ele consegue dar a volta por cima, transformando o desânimo em ânimo. Queridos, o que é interessante dentro desse aspecto é que existem pelo menos 3 condições que acorrenta uma pessoa ao desânimo. 3 condições. Quando nós olhamos aqui para a primeira condição, é a falta de motivação pessoal. Um dos elementos que causa a falta de motivação pessoal é a perda do autoestima ou da autoestima. Algumas pessoas que enfrentaram perdas pessoais, normalmente elas tendem a não acreditar mais em si. Elas perdem a fé em si mesmas. Elas não acreditam mais que elas consigam dar a volta por cima, reverter a situação e vencer. Quando pessoas passam por situações de grandes perdas, elas tendem a cair no desânimo porque ela vai perdendo toda a motivação. Ela aos poucos vai se limitando, ela vai tirando as possibilidades de quebrar este elo da corrente que é tão forte, que é o elo da falta de motivação. Se existe um outro fator, uma outra condição que acorrenta normalmente uma pessoa ao desânimo, são as circunstâncias externas. O que significa que há quem tente vencer o desânimo, há quem tente dar a volta por cima, que levanta, lava o rosto e diz: não, vou vencer essa situação. Mas o que acontece quando esta mesma pessoa vai tentar se levantar, ela não tem forças, ela está cansada, fadigada. Queridos, infelizmente, muitas vezes, as circunstâncias externas, elas acabam desencorajando uma pessoa de mudar a sua realidade da vida. Muitas pessoas perdem essa força, esta vontade de vencer, de lutar, de conquistar, de sair desta situação no qual ela está passando. Eu digo para você que estas circunstâncias, muitas vezes, e digo circunstâncias externas, elas costumam estar ligadas à vida emocional. Quantas emocionalmente estão afetadas? Quantas pessoas estão sem condições de acreditar que possa ser feliz mais uma vez emocionalmente com alguém, criar, constituir uma família? Quantas pessoas estão sofrendo as circunstâncias externas da vida financeira, está desempregado, passando por privações difíceis, não consegue sair desta situação? Quantos estão fisicamente doentes, acamados, a doença não vai embora, por mais que essa pessoa tenha feito tantos tratamentos, tenha feito as cirurgias e tantas coisas mais, mas ela continua enferma, a doença parece que se apegou a ela e não vai embora, mas ela já tem orado, ela tem clamado a Deus, mas mesmo assim ela continua naquela mesma situação. Então, há pessoas, quando sofrem esta circunstância externa, seja emocional, financeira e física, elas tendem a ficar desmotivadas. O Abacuque 3,17 diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o campo não produza mantimentos, as ovelhas
da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Olha o versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você percebe que a gente precisa enfrentar essas circunstâncias externas? E uma outra situação que faz com que a pessoa seja tomada pelo desânimo é o desgaste espiritual. Normalmente levam a obra de Deus a sério, que cuida de pessoas, elas sofrem desgaste espiritual. Esses servos e servas do Senhor, sempre que estão orando, buscando, jejuando, ajudando alguém a caminhar com o Senhor, sofrem desgaste espiritual. E cuidar de gente, irmãos, infelizmente gera desgaste espiritual. Por isso Jesus, percebendo o cansaço dos discípulos, lá em Marcos 6,31 disse: ao que lhes disse, vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Você percebe? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajude a vencer essas três correntes, condições que nos acorrentam ao desânimo, em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e até amanhã, se Deus assim permitir.